Olá, bem-vindo, bem-vinda. Como você está? A gente está aqui, olha, bem feliz para te receber no nosso GR de bolso. Já ouviu falar disso? Pipe, explica para o pessoal o que é um GR de bolso. E aí, beleza? Que bom que você está aqui na nossa casa. Entra, chega mais. O GR de bolso é justamente para você que talvez teve alguma coisa e não pôde participar de um dos nossos GRs presenciais e a gente então está chegando pertinho de você para que você possa não apenas aprender da palavra, refletir da palavra, mas depois que o vídeo acabe, a gente vai chegar aí na sua casa para lanchar, hein? Prepara o Toddy e a Coca Zero. Né, É isso aí, é isso aí. E olha, gente, quando a gente pensa no GR, a gente pensa num ambiente aconchegante, num chegar a abraçar os irmãos. Então, sinta-se aí abraçado, abraçada na sua casa. Já pega a sua xícara de café, porque é assim, pelo menos lá no meu GR é assim, né? A gente chega, Tem pega o café no seu café. GR? Claro, cara, o Que pessoal é a isso? galera do café. No meu é Coca Zero. Hum. E no Tem meu, Coca Zero a também, gente vai? pode aqui talvez a gente pode ser assim, o lanche é antes. O lanche é antes, Por quê? boa. Porque aí chega, vai chegando, tudo mais, a turma chega um pouco mais tarde e já É, lancha, aí depois a gente senta, seja bem-vindo, abra fechado. sua Bíblia. Fechado, Pode ser? exatamente, fechado, Então, fechado. beleza. Já lanchou aí e agora você pega o seu cafezinho para ficar bem acordado com a gente, que a gente hoje vai conversar sobre um texto que a gente já leu aqui. E o Pipe vai começar lendo esse texto para nós, né, Pipe? É o texto de Efésios 1, a partir do versículo 3. Acompanha aí comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Graças a Deus. Que texto, hein? Nossa, esse texto é de cair do céu da boca. Eu fiquei pensando aqui para a gente começar. Você que está aí na sua casa ou aí talvez no ônibus, não sei. Vamos começar com quebra-gelo, né, Pipe? Igual a gente faz ali. Aquele... No GE tem que começar com quebra-gelo porque o povo fica com vergonha de falar no início, né? E o nosso quebra-gelo é uma pergunta simples. O que normalmente faz você se sentir uma pessoa abençoada? Então, o que te faz, por exemplo, no seu dia a dia, você fala assim, nossa, glória a Deus, eu estou me sentindo uma pessoa abençoada. Pensa aí na sua resposta, qual seria? Pipe, qual seria a sua? Olha, eu fiquei aqui pensando nisso quando eu entrei lá no app e li a lição antes de chegar aqui, que é uma coisa bem interessante que a gente incentiva você a fazer também. Por quê? Existem duas coisas que eu me sinto abençoado. A primeira delas é quando eu consigo fazer algo que eu tenho dificuldade. Ou seja, é quando eu ligo e consigo ser muito fluente. É algo que é difícil para mim. Então, eu me sinto vencedor. E quando eu abençoo a vida de alguém. Tem uma sensação que é indescritível, não é? Que quando a gente faz alguma coisa para alguém, parece que o nosso sentimento de plenitude,
de ser alguém abençoado é diferente. É diferente, você não acha? Eu acho. Faz muito sentido. Para mim, quando eu penso nessa pergunta, eu fiquei pensando, assim, para ser bem honesta assim, com vocês, que assim, primeiro eu pensei numa resposta bem crente. Aí eu falei assim, eu sou abençoado, eu me sinto abençoada quando eu me lembro que Jesus me salvou e tal, essa parte, né? Que eu acho que deveria ser o que fizesse, a né? resposta. Só que aí depois eu fui pensando assim, poxa, eu acho que em diferentes momentos da minha vida, eu teria respostas diferentes para isso. Então, houve momentos em que eu me sentia abençoada quando eu tinha dinheiro, tinha pago todas as contas. Teve momentos da minha vida que eu sentia abençoada, sei lá, porque eu estava vivendo um relacionamento legal. E aí eu sentia naquele momento que eu tinha alcançado, tipo, o ápice. Era isso que era ser abençoada. E aí, ao longo do tempo, Deus foi até, inclusive, quebrando algumas dessas coisas que se tornaram ídolos mesmo, né, na minha vida. E eu percebi que aquelas não eram exatamente assim as bênçãos para as quais eu deveria estar olhando. Então, foram duas respostas que me vieram à cabeça, assim. Tem aquele sentir abençoado, que é igual você falou, né, uma coisa assim pontual. Por exemplo, considerando o que você mencionou da fluência, para mim eu me sinto muito abençoada com o mesmo sentido. Quando eu acabo de ensinar e a pessoa fala, nossa, eu entendi tudo agora, nossa, eu nunca tinha entendido isso. É muito legal. Nossa, faz muito sentido. Nossa, como é que ninguém nunca me explicou assim? Aí eu fico, poxa, que legal, eu realmente tenho o dom para fazer isso, que legal. Eu fico sentindo assim que tanto eu sou abençoado pelo dom que eu recebi, como por ser bênção na vida de outra pessoa. Então é um momento que eu me sinto abençoada. E também essas variações, eu acho. Porque eu tô pensando também, Pipe, em momentos que eu não me sinto abençoada. E aí que eu preciso me lembrar de o que é uma bênção de verdade. É verdade. Sabe? Tipo assim, sei lá, momentos que eu passei dificuldade financeira. Poxa, não é possível. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado, meu Deus? A gente sempre tem essa, né? O pessoal, fulano lá tá fazendo toda avacalhada e tá lá, próspero, como se fosse assim, isso é que é ser abençoado e eu não tô sendo abençoado, o que eu tô fazendo de errado? Cara, eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Você já passou por isso ou não? Eu passo por isso sempre. Por que os injustos prosperam, né? Exato. A gente sempre tem um senso de justiça, né? Exato. E o texto aqui fala de uma bênção ou de bênçãos que nos mostram que nós somos os mais abençoados que existe. Por quê? Porque ele explica que Deus nos abençoou, ou seja, essa palavra ela está no passado, que é um tipo de passado de algo que aconteceu e continua até hoje, e isso é irremovível. Ou seja, é uma bênção que o Pai te deu e que você não pode perdê-la. Mas a consciência dela é que nos faz perceber que muitas vezes as coisas que a gente se acha abençoado, ou a gente acha que se a gente conseguir chegar lá, alcançar, comprar, fazer, conquistar, a gente será abençoado. Exato. O texto fala de inúmeras bênçãos que nós recebemos, que se a gente entender o tamanho delas, a perspectiva até de como a gente se acha abençoado vai ser drasticamente transformada, né? Exato. Então isso é algo que a gente precisa entender hoje aqui nesse GR, que nós somos abençoados com algo que Deus nos deu. E é uma bênção que a gente não pode deixar de receber, porque Ele nos deu gratuitamente no amado, né? Então isso é muito importante para nós. Exato. Gente, olha, como vocês estão vendo aí, a gente está em casa. Então, em casa, se você de ouvir um barulho aí, é criança, é o Kids do GR, o Kids entendeu? do GR. É a pontezinha do GR. A pontezinha tá fazendo bagunça aqui em cima. Pipe, uma pergunta que aparece aqui na lição, inclusive, lembrando que o Pipe falou, se você quiser, você pode entrar lá no aplicativo da Ponte BH, você consegue encontrar em downloads, tem uma pasta com as lições de GR. Então, entrou no aplicativo, vai no mais, aí ali você vai encontrar downloads, e aí tem uma pastinha com todas as lições do GR, né? É isso aí. Então, a pergunta que aparece, Pipe, lá no GR é assim, olha,
Em Efésios 1:3, Paulo afirma que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E a pergunta é, como essa afirmação confronta a visão dominante de sucesso na sociedade atual? Então pensa aí você na sua casa, na sua reflexão. Como a visão do que é toda sorte de bênçãos espirituais, como o Pipo falou, né? Está no passado, que Deus já abençoou. Como que isso altera a sua visão do que é sucesso na sociedade atual? E aí, Pipo? Olha, se você assistiu a pregação que eu fiz sobre a armadura de Deus, que também está no nosso app, você lembrará que eu disse que o problema da cultura dominante é a autonomia e que a partir dela a gente tem dois outros grandes problemas, o individualismo e o consumismo. Ou seja, as bênçãos que nós recebemos, elas confrontam a cultura no sentido de que se nós recebemos essas bênçãos é porque nós necessitamos de algo que nós não éramos autônomos ou livres, sozinhos, né, neutros para alcançar. Por quê? A cultura de hoje, ela diz que você é capaz de alcançar aquilo que você quer, que você vai conseguir, e até mesmo alguns pastores, né, incentivam você nesse pensamento evangélico positivo. Mas a gente vê que isso é totalmente equivocado quando a gente entende que a autonomia do ser humano, ela é um pensamento, né, que vai contrário à ideia de que nós estamos mortos nos nossos pecados, delitos, sem Deus, nós não temos poder para sermos aquilo que nós deveríamos ser e fomos criados para ser em Deus. Então, esse individualismo que a gente apresenta na nossa sociedade, ele pode ser muito nocivo. Por quê? Porque nós vamos achar que a vida diz ao nosso respeito, aos nossos sonhos, e que as pessoas se tornam alvo do nosso consumo. A gente consome as pessoas por aquilo que a gente quer delas e que a gente quer sentir delas. E se a gente não se sente feliz, a gente quebra os pactos, né? Então, essas bênçãos, elas falam de coisas interessantes. Ele fala que nós fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, nós somos criados por Deus para estarmos na sua presença de uma maneira que ele nos criou para ser. E isso, ele fala que em amor nós somos adotados como filhos. Ou seja, esse senso de pertencimento, esse senso de identidade, esse senso de propósito que a cultura de hoje diz, fala assim, olha, você tem que conquistar isso tudo. O texto diz, você recebeu pela graça, por meio de Cristo, né, do Pai. Então, isso muda a perspectiva que a gente se relaciona com qualquer pessoa e que a gente se enxerga. Porque eu acho que o grande problema nosso hoje é a questão da identidade, né, Yara? Ô, Yara, como que você se enxerga a partir dessas bênçãos? Eu te ouvindo falando, né, eu fiquei pensando que em vários momentos eu me enxergo de formas diferentes, assim. Tem como eu gostaria de me enxergar, que é a partir dessas bênçãos, mas eu me pego várias vezes me enxergando a partir do que o mundo diz que é uma bênção, né? Então, por exemplo, esses dias eu fiz uma pequena viagem e aí eu estava conversando com o GR e o celular cai, né? Tava conversando com minha mãe na mesa, e aí eu tava falando com ela. Falei, não, mãe, que isso? Eu 36 anos, o que eu já alcancei na minha vida? Eu tava lá frustradona. Você é só doutora, né? Não, e vai escutando. E eu, nossa, o que eu já fiz na minha vida? Minha mãe parou pra mim e falou assim, Yara, você tá ouvindo o que você tá falando? E eu falei, não, mãe, eu já tinha que ter, sei lá, uma casa, eu já tinha que ter uma família. Ter carro, um carro na poupança. Eu já tinha que ter feito outras coisas. Tipo, o que vai ser da minha vida? Quem vai cuidar de mim? Tipo assim, isso tem uma semana, tá? Ó vida, ó azar. Exatamente. Então, assim, tem horas que eu vejo a minha identidade alicerçada nessas coisas. E aí a minha mãe
muito sabiamente, ele falou assim, não, minha filha, mas pensa, não é, isso aí é uma visão de mundo, né? Você tem muitas coisas que Deus te deu, você tem várias questões que, olha, isso foi me lembrando, trazendo a memória, né, a esperança. Então, eu vejo assim, Pipe, que quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu tenho convicção, é como se a palavra, e a palavra assim, tanto a palavra, a Bíblia, minha leitura da Bíblia, como a minha participação nos cultos, no GR, as boas conversas com os irmãos, me ajudam a lembrar do que realmente são essas bênçãos, para que a partir delas eu consiga reordenar os outros afetos. É né? interessante isso. Porque a sensação é tipo assim, que, por exemplo, sabe aquela coisa de você anda só com gente, sei lá, da corrida, para usar o exemplo que o Pipe gosta, que você já sabe, né? Então você anda só com a galera da corrida. Corrida. Você fica falando, pô, eu tenho que correr. Se eu não correr, eu não. Eu tenho que melhorar meu pace. Eu tenho que melhorar meu pace. Você começa a medir, por exemplo, né? Vamos pensar aí o que o Pipe falou. Esse exemplo é legal. Ele tá correndo, ele fala, legal, tô correndo, beleza. Aí ele começa a ver que o cara tá correndo mais, o pace é melhor. Um cara assim, ó. Exatamente. Aí você fala assim, nossa, não, eu não tô correndo o suficiente. Esse, hoje eu tô bombando. Aí de repente passa alguém assim, não é possível que esse cara tá correndo mais. Sacanagem. É assim mesmo. E aí você fala assim, pô, eu tô errado. Então aquilo que antes te gerava satisfação, que era assim, não, eu tô correndo. De repente, quando você tá naquele ambiente que os outros estão correndo mais, vira uma coisa, correr já não é suficiente. Então, para mim é como se, quando eu chego perto do evangelho, eu me lembro, tipo assim, o evangelho é o corredor que passou e falou assim, nossa, eu tenho que correr melhor e tal. Então, agora, se eu fico só consumindo entretenimento, cara, outro dia eu falei com a minha mãe, eu falei, eu não assisto mais esse negócio, cara, porque eu tava assistindo um negócio que, tipo assim, nossa, sabe aquelas séries que é tudo bonitinho, tudo perfeito, mas que não existe? Você fala. Aí você começa a achar que, poxa, isso que era uma vida boa, isso que era legal, era isso que eu precisava para ser feliz e eu não tenho isso, então eu não vou ser feliz. E aí quando você volta pro evangelho, e aí você vê as bênçãos do evangelho, você fala, peraí, é isso aqui que me faz feliz, e isso eu já tenho em Jesus. Então a partir disso, eu ressignifico todas as minhas outras relações. Então é como se fosse o prumo, que é aquela ideia do... Prumo, né? Não é? Tipo, explica aí o negócio do prumo, porque eu não sou boa nisso. Eu também não sou da toda, né? Você, explica pra nós o prumo, por favor. É o Anderson, chama o Anderson pra explicar. Dá uma olhada pra ele, Explica pra gente, por favor. Explica aí, faz favor de explicar. Você sabe, né, o prumo, aquele negócio do prumo. Aquele negócio. Mas olha só, eu queria te perguntar, e você? Como que você se enxerga a partir da sua identidade? Porque, pra gente encerrar esse encontro, GR de bolso, ele é rapidinho. Então, lá no final, ele fala do Espírito Santo da promessa. Ou seja, Deus nos deu o seu Espírito e ele trata isso como se fosse um penhor. Ou seja, ele deixou o seu Espírito para nos moldar, para nos dar, né, a realidade dessas bênçãos, para que quando ele voltar, a gente estará preparado como ele é. Por isso eu quero te incentivar a ler o livro, a carta aos Efésios inteira e percebendo essas nuances que Paulo vai trabalhando sobre a identidade, o propósito, a partir das bênçãos de Deus. Porque nós estamos em uma série aqui na igreja, Ser Igreja Norteia a Vida, e eu quero te convidar então para pensar sobre essas coisas e vir no próximo domingo também adorar a Deus com a gente. Mas eu quero te pedir mais uma coisa, né, Yara? Que você mande para nós a sua percepção de como que foi esse GR de bolso, para que a gente possa te envolver mais, te engajar mais e para que você se sinta em casa, não é assim? Exato, perfeito. Se você realmente, às vezes, tem uma dúvida que ficou, né? Justamente porque no GR a gente faz isso, a gente faz perguntas. Pode mandar pro meu zap. Manda Zap para mim, pro Pipe, ou se você... Manda e-mail. Ou manda no como é que chama? No Instagram também, no direct. Pode mandar, ou manda no Instagram da Ponte, né? Que aí a gente traz essas perguntas aqui também na nossa conversa e te ajuda aí a entender, a participar aí também nesse GR de fato, né, Pipe? É isso aí. E eu quero encerrar com aquilo que a gente sabe fazer de melhor.
que é orar. Vamos Vamos orar? lá, vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse GR de hoje. Obrigado, Senhor, pela companhia que a gente teve, Pai, da Yara, a minha e de todos aqueles que estão conosco nessa sala se sentindo acolhidos. Essa Isso. é a nossa vontade. Sim, sim. Que as pessoas que talvez não podem estar em um GR presencial, que elas se sintam acolhidas por nós aqui. E aqueles que querem também participar de mais, que também se sintam acolhidos à mesa conosco. Por Sim, isso eu quero abençoar e lembrar que nós só estamos nessa mesa porque o Cordeiro foi servido para nós. Por isso, Pai, obrigado. Abençoe cada irmão, cada irmã da nossa Igreja A Ponte e que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigada, Tchau. Pipe, até mais. E até semana que vem no nosso próximo GR de Bolsa.